Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz. A paz do Senhor para você, meu irmão, minha irmã, a paz de Deus para você da Igreja Cristã do Brasil. Aleluias. Temperatura hoje aqui no estado da Bahia é de 25 graus. Chuva, céu nublado, tempo bom, tempo tá bom. Graças a Deus, tempo no sul da Bahia é maravilhoso. Eu quero meditar contigo, meu amigo, minha amiga, na palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 13. Nós falamos lá a respeito de Abel e Caim, a respeito de oferta, a respeito de se doar. Nós ficamos alguns dias sem fazer vídeo, mas hoje, quarta-feira, um dia super abençoado. Tive agora a oração pela manhã, o propósito que eu estou fazendo das 4h30 para frente. Não tem hora de parar, oramos às 5 horas da manhã ali no salão chamado Casa de Oração. E depois, pela fé, damos as voltas pela fé, representando a queda das muralhas de Jericó. É uma campanha que a gente faz intitulada como cair por terra todo problema, toda dificuldade, tudo aquilo que tem levado nós, o povo de Deus, a desanimar, ficar fraco na fé, para que Deus possa abrir as portas para os desempregados, para as pessoas que necessitam. Bom, nós estamos aqui com o fundo musical A Bondade de Deus, e em poucas palavras eu quero fazer a reflexão com você. Pega a sua Bíblia, aí abre em Gênesis capítulo 6, você pode ler depois todo o texto, eu vou ler somente o versículo 6, 13, e vou falar um pouco da história. Deus tem uma palavra para a tua vida, meu amigo, minha amiga. Deus tem um conselho da palavra para você e para mim. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne. Disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que eu farei perecer juntamente com a terra. Irmãos, quando nós fazemos a reflexão dessa palavra, é algo que fala no mais profundo, nos leva a pensar coisas, nos leva a entender coisas. É algo muito forte quando Ele leva essa palavra ao coração de Noé. Nós sabemos que Deus, eu sempre digo isso, quando Deus ele fez o homem e a mulher, ele projetou nós do pó da terra, ele fez nós para ser pessoas de um coração íntegro, de uma índole boa, de uns procedimentos segundo a vontade dele, mas infelizmente, nós não somos da maneira que ele projetou. Nós sabemos que houve uma batalha no céu contra o inimigo chamado Lucifer, que era praticamente o braço direito de Deus ali no céu de glória. Mas já começou lá a inveja,
ele querer ser maior do que Deus, e como Deus não cede seu trono para ninguém, e nem deixa se levar por manipulação do inimigo, ele determinou a queda de Satanás. E Satanás começou a rodear a terra. A palavra de Deus diz dessa maneira, a história, ela fala dessa maneira. O Senhor expulsou ele, uma terceira parte dos anjos lá do céu de glória, e ele passou a rodear a terra. E quando Deus fez o homem e a mulher, nós sabemos a história que ele manipulou a mente de Eva. E por aí começou a destruição. Nós falamos a respeito do levante de Caim contra Abel. E por aí começou, através daquela malignidade que nasceu no coração de Caim, ele não soube ter domínio sobre aquilo, e aquilo gerou uma nação, gerou um povo rebelde, cruel, cheio de malignidade, e aquele espírito familiar de rebeldia, de assassinato, de criminalidade, prosseguiu, deu continuidade, né? Se nós for olhar aí, a gente que lê e estuda a palavra de Deus, nós vemos que depois de Caim foi gerando uma pessoa, foi gerando outra, e outra, e outra, e outra, e a matança continuou. É claro que entre esses nós observamos na palavra de Deus que mesmo entre esses malignos homens, que o coração se voltou para a malignidade, para as coisas ruins, para fazer maldade, para matar, para tirar a vida de outros. Mesmo no decorrer dessa turma toda aí, nasceu Enoque, que veio no meio daquela geração, mas a Bíblia diz que foi um homem que, em meio àquela turbulência toda, foi um homem que andou com Deus, andou tanto com Deus, teve tanto a presença e a glória de Deus na vida dele, mesmo meio em aquela turbulência, tanto que Deus o levou para si, né? Ele não teve morte natural. Que lindo, né? Um exemplo para nós, que meio em turbulência dessa coisa toda, Deus possa te escolher como uma pessoa íntegra, uma pessoa de índole boas, uma pessoa segundo a vontade dele. Então aqui no capítulo 6 de Noé, que veio dessa geração aí, desde de Caim, de Abel, de Adão e Eva. Então Deus, o que eu quero dizer nessa palavra aqui já, com essa introdução, é que Deus, o plano de Deus para o homem, para mim e para você, é de salvação, é de vida eterna. Deus, ele não fez o homem nem a mulher para ir para o inferno, porque existe. Você acredita ou não, existe céu e inferno. Tem uns que falam que inferno é aqui. Se fosse aqui, seria bom demais, porque se a turbulência na sua vida acontece lá em Santa Amaro, no estado de São Paulo, você pega um voo lá para o Ceará e vai embora para o Ceará, foge daquela situação. Mas você está por fora, você que pensa dessa maneira está por fora. Está por fora igual casca de ovo.
Porque é inferno, meu querido. A Bíblia diz que o bicho, o fogo arde dia e noite sem cessar. Você não tem para onde ir. A pessoa não tem para onde correr. Ele não tem para onde fugir. Cada lugar, cada espaço ali no meio daquele fogo ardente, cada vez que ele se mexe, mais o bicho corrói e come, e o fogo arde. E a alma da pessoa, a pessoa é sofrimento dia e noite sem cessar. Por isso Deus te escolheu e me escolheu para um céu de glória. E em meio a essa nação corrupta, em meio a esse mundo que nós vivemos, em que o mundo está indo, nós estamos indo para um governo mundial a qualquer momento. A troca de moeda já está sendo projetada para ser uma moeda só. E é um tanto de coisa que eu não vou explicar aqui agora, mas eu gosto de estar sempre inteirado, mais ou menos nessas coisas, não me aprofundar para que minha cabeça fica... Eu quero me aprofundar aqui, ó, na palavra de Deus, aonde ela me dá vida e vida com abundância, e minha mente se renova a cada dia pela palavra. Mas a notícia a gente já sabe. Então, o que eu quero dizer com isso tudo? Que Noé, em meio àquela turbulência toda, aquela situação, Deus já estava cansado, Deus já estava triste, chateado, contrariado pelo comportamento da humanidade que estava de mal a pior, cada dia de mal a pior. A malignidade crescia, que o Senhor sentiu nojo de ver tanta crueldade que estava havendo no meio do povo. São 6h17. E a crueldade era tanta, mas em meio àquela crueldade daquele povo, que Deus tinha criado com um propósito diferente, Deus olhou na terra e viu Noé e sentiu graça. Os olhos de Deus contemplou Noé em meio àquela situação. Quem sabe em meio a essa situação a qual nós estamos vivendo a cada dia, a cada momento, você só vê crueldade, você só vê malignidade. Ontem eu estava vendo um pouquinho de reportagem, liguei a televisão assim, um rápido momento, que eu não gosto de ficar vendo aquelas notícias, da mulher, da mãe de uma criança recém-nascida que colocou num pote de sabão em pó. Olha, a crueldade é muito grande, mas quem sabe em meio a essa crueldade Deus te escolheu. Quem sabe em meio a essa crueldade Deus te escolheu para fazer diferença. Como Deus escolheu Noé naquela época, naquela geração corrupta, maligna. Deus escolheu Noé e o povo, e houve ali uma destruição. Não que o desejo do homem era destruir a humanidade, mas houve ali uma destruição e Deus procurou recomeçar com Noé, uma nova nação, uma nova família, um novo povo, porque Deus ainda continua na sua onisciência, na sua onipresença, na sua onipotência. Ele continua acreditando em você. Ele continua acreditando que você vai fazer diferença nessa nação.
Você vai ser um testemunho verdadeiro de Cristo aqui na terra. Com você, você vai poder levar alguém para um céu de glória. E assim foi a escolha de Deus, Noé. Nós estamos com 15 minutos. Então isso significa, meu amigo, minha amiga, que em meio a essa corrupção toda, em meio a tudo que acontece na face da terra, você pode ser diferente. Você pode ter um comportamento diferente. Você pode ser a pessoa que Deus está procurando para fazer diferença nesse século 21, no meio da tua família, no meio da comunidade onde você mora, no meio lá na fábrica, na empresa, no trabalho. Deus, Ele te escolheu para fazer diferença. Deus, Ele te escolheu para que você se manifeste através da sua vida a glória dEle no meio dessa nossa nação corrupta. Quando Deus escolheu Noé e salvou a família de Noé, querido, eu quero te mostrar algo, uma revelação aqui dentro, que às vezes quando fala sobre Noé e a família dele, filhos e genro, etc., essas coisas, não quer dizer somente que seu filho, sua filha, sua esposa. Querido, o Novo Testamento, Jesus, quando estava na festa do Caná da Galileia, que os discípulos falaram para ele, lá fora está sua mãe e seus irmãos. Jesus virou para aquelas pessoas que perguntaram e falaram assim: minha mãe e meus irmãos são aqueles que façam a vontade de Deus. Então, quando Noé se salvou com aquela família, isso representa para nós hoje, meu querido, minha querida, a família de Deus na terra. Através da sua vida, através de você, muitas pessoas podem ser libertas e salvas no dia do arrebatamento da igreja, através do seu comportamento, através da sua vida, do seu testemunho, através do seu fazer, representando a obra redentora de Deus aqui na terra. Vidas possam ser salvas, porque família para nós é aquelas que fazem a vontade de Deus. Porque quantos filhos são contra os pais são contra filho. A Bíblia diz também que Jesus falou que Ele não veio trazer paz, mas Ele veio trazer espada. Porque às vezes o pai serve a Deus e o filho não serve e ele se revolta contra o pai. Às vezes o filho resolve servir a Deus e o pai não serve, levanta contra o filho, e é por aí afora. Porque aquele que procura carregar o brilho do Espírito Santo, a glória do Senhor, não combina com as trevas. A Bíblia diz no livro de Malaquias que há diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve. Porque aquele que serve, ele é achado, ele é contemplado por Deus de uma maneira diferente aqui na terra, como Noé foi escolhido. Você, que eu estou apontando o dedo, que está me ouvindo, pode fazer diferença e pode ser escolhido pelo Senhor para fazer diferença no século 21. E Deus está procurando, Deus está de olho. O olhar de Deus, Ele está contemplando
a terra. Não é somente aqui no Brasil, não. É no Brasil, é no exterior, é em onde existe um ser humano. Deus está procurando alguém que volte, que tenha o seu coração voltado para adorar, para glorificar e exaltar somente a Ele, de todo o coração. Então Deus escolheu Noé, né? A Bíblia está falando aqui que ele resolveu dar cabo da terra. Isso vai acontecer. Isso aqui representa o final dos tempos, arrebatamento, a grande tribulação, que uma hora Deus vai dar cabo disso aqui. Qualquer hora dessa, Deus vai dar cabo disso aqui. Mas você pode ser o escolhido, você, sua família. Você pode ser o escolhido para na hora que Deus der cabo disso aqui, as trombetas vai tocar e nós vamos ser levados para um céu de glória. A igreja vai ser arrebatada. Nós não sabemos a hora, nem o momento, mas a igreja vai ser arrebatada. Amém? Vamos deixar para continuar essa palavra aqui. Quem sabe amanhã ou sexta-feira, não sei. Eu quero te dizer, meu querido, minha querida, que você é essa pessoa que Deus está procurando. Eu quero orar agora, nós vamos orar pela tua vida, para que Deus possa nos sustentar aqui, né? Senhor nosso Deus e Pai. Pai querido, eu levanto minhas mãos sem ira e sem contenda nesta manhã de quarta-feira, às 6h27, 28 minutos, em prol dessa família, em prol dessa pessoa, em prol dessa mulher, desse homem, desse adolescente, desse jovem, desse ancião, pedindo ao Senhor, papai querido, que o espírito de sabedoria e de inteligência esteja sobre essa pessoa, trazendo libertação, trazendo cura, libertando a alma presa e cativa por coisas desse mundo, libertando da enfermidade, da doença, libertando, papai querido, em nome de Jesus Cristo, de toda manipulação que o inimigo lança sobre a mente desse irmão, dessa irmã, preso pela vaidade desse mundo. Pai, eu peço a libertação nesta manhã por todo aquele que está preso pela obra de feitiçaria, macumbaria, magia negra, pela corrupção. Liberta, Pai querido, aquele e aquela que está presa pela máfia da prostituição. Pai querido, liberta, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, aquele e aquela que está presa pela criminalidade, pelo assalto, pelo sequestro. Liberta o homem e a mulher que vive no mundo da criminalidade, Pai. Liberta essa família. Dá, papai querido, para nós um dia de paz, uma quarta-feira abençoada. Eu apresento ao Senhor também toda a trama de Satanás, toda emboscada dele contra a minha vida, contra a igreja do Senhor na terra, contra esse irmão, essa irmã, que caia por terra toda a trama de acidente doméstico, de acidente de carro, de moto, de bicicleta, de qualquer tipo de acidente, Pai querido. Corta o laço, abra as portas para o empregado, para a pessoa que precisa de trabalho. Pai querido, levanta obreiros, ceifeiros, homens e mulheres cheias do Espírito Santo, e envia, Pai querido, essas escolhidos do Senhor aos hospitais, asilos, orfanatos, cadeia, creche, presídio, aonde existe um ser humano na face da terra, envia os trabalhadores do Senhor, Pai, para que almas possam render aos pés do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Compartilhe esse vídeo. Eu sei que ele pode impactar alguém.
seja um pregador itinerante. Você que ora, continua orando pela minha vida. Um abraço e um beijo do pastor Leôncio para todo aquele e aquela que me acompanha, que segue, que ouve, né? A Leia, aí no Sol e Mar, a irmã Rosa, né? E outras, a irmã Deusa e outras pessoas mais, né? No estado de Minas, no estado do Espírito Santo, né? A minha filha Keila lá nos Estados Unidos, James, o Forresto, e enfim, toda a família Gama aí de Governador Valadares, toda a família Pereira, Leandro, um abraço para Isabel, para o Petim, o Elias, um abraço para todo mundo, que Deus abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus.